Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá. Eu estou muito empolgada com essa série de lives. Muito. Principalmente porque eu não sei o que me espera. Principalmente porque eu não sei quem será o meu convidado aqui hoje. Oi, Rosana. Oi, Paulo. Paula, desculpa. Eu estou na expectativa por hoje. E vocês? Gostaram de ontem? Oi, Tony, verdade? Quanto tempo? Boa noite. Oi, Márcia, Cíntia. Gostaram de ontem? Lerinha. E aí, o que vocês acharam de ontem? Gostaram do aconselhamento? Dessa troca? Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Bom, então vamos. Oi, Lígia. Vamos ver aí quem se empolga para falar hoje. Quem aí já tem todos os dados clínicos, exame em mãos? Quem aí já tem e deseja participar? Vamos, pessoal, se animem. Quem de vocês? Rosana se anima? Quem de vocês? Falem pra mim. Ah, que pena. Não tem problema, então se prepare então. Certo? Ana, se anima? Posso chamar? Ó, Sinara entrou também, hein? Posso chamar? Vocês estão aí com os dados? Vamos lá? Eu vou chamar. Vou convidar aqui. Ó, tô convidando. Vamos lá. Convidando. Ou então se prepara, porque amanhã e depois temos três dias mais, além de hoje, pessoal. Eu estou convidando. Vamos ver se ela vai responder. Ô, Lígia. Olá! Olá! Não estou preparada, tá? Mas vamos lá. Ai, é assim que eu gosto. Nem passei perfume. Ah, não. A gente espera, a gente espera. Ai, que alegria falar com você. Ai, que bom também, com certeza. Ai, que Tem o meu ótimo. teste genético aqui, pode ser ele? Pode. Antes da gente começar, vamos lá então. Perguntas bem específicas
para a gente não esquecer de fazer para o nosso paciente, caso a gente não saiba se ele tem ali o termo de consentimento assinado, se ele deseja Sim. compartilhar essas informações. Então, Sinara já falou aí que vai falar do seu teste, então você autoriza esse compartilhamento de informações com o pessoal da live, com o pessoal que possa ver esse vídeo depois? Claro, claro. Maravilha. Maravilha, então. Me fala, então, eu vou colocar aqui as suas iniciais, e aí me fala um pouquinho sobre você, para que o pessoal também possa acompanhar, tá bom? Tá bom, Então tá bom. vamos lá. Bom, eu tenho sempre queixas de o meu ALT está sempre alterado, né? Minhas enzimas de detoxificação. Não tenho diabetes na família. Tenho obesidade, sim. Minha mãe é obesa desde muito jovem. Nunca tive nada assim de diabetes, colesterol alto, triglicerídeos, tudo sempre bacana. Eu sentia muito depois de tomar muito café, era uma amargor na boca, sempre muito amargor na boca. Na academia, sempre meu treino foi bem tranquilo, eu sempre desenvolvi rápido, tá? Eu sempre tive uma boa hipertrofia. Quanto a isso, tudo bem. Sempre também tenho bastante energia para fazer atividade física. Meu HDL um pouco baixo, não um HDL assim excelente, né? Um HDL assim meio preocupante. Fazia reposição de ômega 3 numa quantidade maior, até muitas vezes eu tenho fácil lesão. Às vezes na academia, quando eu aumento o peso, não estou muito preparada, eu sinto que eu machuco fácil, lesiono muito fácil. Adoro petiscar, tem que ter um controle assim bem grande, senão eu sempre estou beliscando alguma coisa, vou para a cozinha fazer o almoço, já saio beliscando. Tem que ter um controle assim emocional, quando eu vou para a cozinha eu já me preparo. Deixa eu pensar. Minha B12, sempre super baixa. Muito baixa a B12. Então, eu fiz vários exames para ver o que estava acontecendo. Eu tenho falta de ácido clorídrico, tá? Minha digestão é muito ruim. E eu tinha muitas dores, até eu tive um processo bem significativo, daí que eu entrei na nutrição funcional. Eu tinha muitas dores após comer, então fui em vários médicos, fiz vários testes, tomografia, ressonância, enfim, passei por muitos médicos e ninguém achou que eu tinha, tá? Até que uma amiga minha, nutricionista funcional, me falou, me deu uma dica, Sinara, será que não é falta de ácido clorídrico? E eu, será? Me apaixonei pela nutrição funcional, porque sim, era. Comecei a fazer umas fórmulas e nunca mais eu tive dor, nem crise. Foi incrível. Então, essas vitaminas sempre baixas. Eu corro muito atrás para repor. Então, isso é um fator que eu fico bem atenta. Chega do que mais, eu arrumo muito mais. Acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom, você fez seu teste genético há quanto tempo? Foi em final de novembro do ano passado. Tá? Dia 29/11/2019. Tá. No início do ano eu recebi o presente, né, Tati? Que tu logo veio me ajudar, me mandou um teste, enfim. Então, nossa, transformador. Quero muito passar tudo isso para o meu paciente. Maravilha, ótimo. Eu acho que agora é uma boa oportunidade, né, para a gente discutir um pouquinho a respeito desses sintomas, daquilo que você percebeu que melhorou, daquilo que você fez e teve resultado, para também motivar o paciente, né? Porque muitas vezes eu vejo muitos profissionais se preocuparem bastante no sentido de mostrar essa ferramenta para o paciente, mas eu acho que
Eu vejo por você e por outros profissionais também que quando vocês aplicam o exame em vocês, vocês têm muito mais chance de mostrar para o paciente aquilo que deu certo, aquilo que você pesquisava sempre e não tinha encontrado Sim, resultado. Então, eu acho que é uma boa sim. oportunidade. Bom, então vamos falar do seu Nossa, é uma case. ferramenta. É. Desculpa, é uma ferramenta incrível. O meu teste genético está todo rabiscado, todo e aqui ainda tem Poxa. marcadores, porque daí o paciente chega com o exame, eu já abro direto, tá marcado, e eu já mostro para ele, eu comento, nossa, olha que interessante. Uhum, Como seria bom se fosse possível, né, uhum, fazer um uhum. teste. Muito legal. Mas me conta uma coisa, então. O paciente, ele chega com essa solicitação para você? Ele já sabe que você faz o exame e ele já chega te questionando? É uma realidade? É, é que, não, é que durante a consulta, eu pego os exames bioquímicos, sinais e sintomas, faço uma correlação e daí eu conto a minha história. Olha só, comigo aconteceu isso. E era isso. Então, com teste genético é muito mais claro, a gente tem muitas vias, muitos passos. Porque se a gente não tem o teste genético, a gente fica com suposições, né? Uhum. Supondo, É. provavelmente que tenha, mas com o teste genético não, te abre vários caminhos e tu consegue fazer um planejamento de precisão, né, personalizado para o paciente. Então é a outra língua. Eu falo para o paciente, quando tu chega no consultório, então é muito raso só sinais e sintomas, né? Quando ele chega com exames bioquímicos, já é um degrau a mais. Quando ele chega com o teste genético, tu consegue ter uma visão ampla. Aonde tu vai trabalhar, quando tu vai trabalhar, como tu vai trabalhar. Maravilha. É lindo. É, e direciona, né? Então, o profissional ele fica Direciona. mais seguro, né, com as informações. Mais seguro. É, mas então vamos lá para o seu case. Vamos. Bom, alteração de enzimas digestivas. Você falou que não tem diabetes na família. Me fala um pouquinho sobre o perfil de diabetes. O que apareceu aí no seu perfil de diabetes? Vamos começar por ele. Isso é muito interessante, porque eu tô quase diabética, tá? Eu tô pré-diabética. Eu estou, e só por causa do teste genético que me chamou mais atenção. Porque eu fiz o teste genético, me chamou muita atenção esse perfil de diabetes, muita atenção. Então tem 4 pontinhos aqui de maior risco, né? Que estão em vermelho aqui. E quando eu peguei esse teste, a gente não tem registro de ninguém na família, né? Com diabetes. E daí eu fui controlar a minha mãe e a gente também fez com um aparelho. Ela também tá pré-diabética, só que ela é muito mais, né? Um nível bem maior que o meu, ela tá quase diabética. O meu pré-diabético só passou ali de 140, foi 145, 148. Um episódio só foi 170, mas me preocupou bastante, porque eu usei aquele aparelhinho, né? Freestyle Libre da Abbott. Então eu usei aquele aparelho para ver realmente, porque o meu exame, o meu teste de glicose, insulina e hemoglobina glicada sempre bons. Teve um episódio que deu 5,7 minha hemoglobina glicada, mas teve um episódio no início do ano que estava 101 a minha glicose, nunca foi isso, então eu levei um choque. Eu disse, não, eu vou comprar o aparelho e vou monitorar, porque o meu teste genético também, né, me mostrou alguns pontos que eu tenho que cuidar. Então, eu comprei o aparelho e vi, tem vários alimentos com carboidrato e não é tanto açúcar, tá? São mais alimentos específicos com teor de um índice glicêmico maior, que sim, eleva a minha glicose, tá? Que eu não consigo controlar com a minha insulina não dá conta. Tá, e o índice Roma, ele se mantém? Ele tem um perfil, pelo seu acompanhamento, o índice Roma está ok? Está ok. E é incrível, eu fiquei chocada. Então, no paciente, a gente vive fazendo isso. Ele tá ali, mas ele não tá com pré-diabética. Entendi. Ele tá bom? Entendi. Então, uau! Vamos pensar, quais são esses polimorfismos aí que estão em vermelhinhos, que você citou? O PIPAR. PIPAR, que ontem a gente comentou sobre o PIPAR também. Isso. O SLC3 30A8, que é o transporte de zinco. A interleucina 6 e IRS1.
Uhum. Tá. Aí Então, tem. Não, não, desculpe, a interleucina 6 não está em vermelho, está em amarelinho. Quem aham. está em vermelho também é o PCSK1. PCSK1, tá. Uhum. É, então vamos lá. A gente tem algumas considerações aqui para fazer. Em relação ao pipar gama, que a gente comentou ontem sobre ele, quando Uhum. a gente pensa, por exemplo, no consumo de lipídios, ou pensa no mesmo consumo bom, né, de poliinsaturados, eu estimulo o Sim. pipar. Então, eu estimulo lipólise. Quando eu estimulo lipólise, se eu não tiver um gasto efetivo, eu posso prejudicar a sinalização da insulina com o receptor. E Uhum. aí, se eu tenho essa Uhum. sinalização prejudicada e tem uma alteração no IRS1, isso também pode prejudicar, como se fosse algo a mais, né? Um fator ali que prejudica um pouco a mais essa sinalização e, consequentemente, todo o perfil ali de AKT, PI3 quinase, translocação de glúten, tudo fica com mais dificuldade mesmo. Então, você tem menos captação de glicose. Então, a chance de ter uma glicemia alterada é muito maior. E às vezes a gente pensa tanto nesse carboidrato refinado que a gente não olha, né, tão especificamente para esse lipídio, mesmo que seja um lipídio poliinsaturado, e aí que tem ali uma característica até de ter uma vantagem, né? Então isso também é importante a gente pensar. O polimorfismo no pipargama, ele é muito comum na população, né? Tanto que a gente olha para uma variante bem comum. Também tem essa alteração, é muito comum. Já o PCSK1 não é tão Tá. comum, né? Então, o PCSK1 em vermelhinho, ele não é tão comum. O que que ele faz? O que que essa proteína ela faz? Essa proteína, ela atua lá nas células beta. Então, ela dificulta a formação Uhum. de pré-insulina e insulina, a formação de peptídeo C. E aí, então, eu tenho uma hiperglicemia, né, por conta ou do excesso de carboidratos, ou então porque eu tenho prejuízo mesmo nessa translocação de glúten, e aí mesmo que eu consuma uma quantidade adequada, eu tenho dificuldade nessa captação, e fora isso, eu posso ter um prejuízo em relação a aumento dessa insulina e aí ajudar nessa internalização de glicose. Então, veja que é um cenário bem importante para a gente prestar bastante atenção. O que é importante a gente falar é que de todos os estudos de doenças poligênicas que estão disponíveis na literatura, quando eles observam o perfil de diabetes e o risco genético, a interação entre os polimorfismos e diabetes tem uma interação com um peso muito maior do que, por exemplo, com o perfil de cardio, com o perfil de obesidade. Então, isso mostra pra gente uma relevância muito maior, uma preocupação também maior quando nós olhamos para esses polimorfismos específicos, né? E essas alterações, Sim. quando eu sempre falo, quando a gente tem alteração que não é tão comum, que não é tão frequente na população, a gente se preocupa um pouquinho mais. Porque é como se como eu tenho pouca frequência, então é como se meu corpo tivesse menos adaptações em relação ao meio ambiente, em relação às intervenções. Não que eu não possa me adaptar, não que eu não possa ter uma intervenção personalizada e de precisão, mas é que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então eu sempre falo para vocês, né? O FTO é tão comum que a gente olha para ele, claro, mas ele é tão comum que ele não chama atenção, assim como, por exemplo, um SLC38 ou, por exemplo, um TNF-alfa. Então, entre uma interleucina 6 e um TNF-alfa, eu olho para o TNF-alfa, porque a frequência na população é menor. Então, são algumas informações importantes que só conhecendo ou o perfil ali do exame ou conhecendo essa frequência na literatura, né? E a gente tem ali os bancos de dados específicos para buscar essas informações, aí a gente começa a se atentar e acompanhar, principalmente se o paciente ele tem uma clínica relevante ou um perfil de histórico familiar relevante. Então, isso é bem importante. Você fez avaliação de zinco? Tá tudo certo com seu zinco, Sinara? Sempre baixo. Hum, Eu sempre tenho que estar atrás do zinco ali, ó, suplementando, controlando a alimentação. Eu suplemento, paro, até para não ficar dependente de suplementos, né? uhum. Suplemento, paro, faço um cardápio específico, né? Modulo isso, dou um tempo, depois eu faço de novo exames.
Eu já vou, eu acho que eu vou virar sócia do laboratório aqui. Eu vi uma coisa bizarra. Mas, ô, Tati, a minha visão para o paciente mudou completamente. Completamente. Eu pego os pacientes que estão com a glicose alterada, que estão com, imagina, estão com Roma alterado, meu Roma nem tá alterado ainda. Então, eu acho fantástico, incrível eu conseguir já fazer essa prevenção, né, estando no início de uma pré-diabetes. Que legal, se todos pudessem fazer isso realmente é prevenção, né? Nossa, fiquei mais fã do teste genético ainda. Com certeza. Então, por conta desse transportador, também é muito importante sempre prestar atenção nesse zinco. Lembrando que o zinco, ele faz parte da estrutura do PIPAR. Então, esse PIPAR, ele precisa de zinco para ter uma atividade correta, uma atividade normal. Então, eu preciso sempre manter boas concentrações para ter também essa função, né, com o potencial de ter ali 100% da sua atividade. Claro que a gente não consegue garantir, né? Mas pelo menos se eu tiver um bom consumo, se eu observar que esse perfil bioquímico ele está melhorando, já são bons indícios de que eu consigo metabolizar esse nutriente super importante, né? E aí você comentou aqui do perfil, deixa eu ver. O seu exame é o exame mais completo, né? O exame que tem a parte de treino também, né? Então, se você puder caminhar lá para o perfil, vamos ver, lá de detox, só para a gente falar aqui a respeito um pouquinho da parte de detoxificação, como você comentou aqui das enzimas, porque eu acho que ele é importante para a gente discutir um pouquinho a respeito dessas enzimas e também o impacto da resposta na detoxificação, né? Então, isso é bem relevante para a gente imaginar. E aí, quando você falou do treino, eu me lembrei também que no seu exame também pode ter aquela parte de esporte, que também é interessante a gente discutir um pouquinho. Sim, né? No perfil de estresse oxidativo, estresse, né? Aqui? Isso, no perfil de estresse. No perfil de estresse, quais são os polimorfismos que você tem alteração aí? Aí tem vários que não são comuns, tá? Parece muita coisa que no meu não é comum. Tá difícil de assinar. Eu sou material de estudo. Tô preparada. Vamos lá, o CAT. CAT. Tá. GSTM1, que esse é mais comum, né? GSTM1, tem uns dois, tá? Os dois. Tá. GSTM1. Que esse é para intestino, não é? Também. Também, isso. Glutationa, intestino. Estes três deram vermelhinhos. O sódio 2 também. Sódio 2. Sódio 2, tá. Então, essa resposta antioxidante... Sódio 2 é amarelo, tá? Tá. Então é mais... A catalase é vermelhinha. A catalase é vermelha. A catalase, ela tem uma frequência menor, né? A presença do polimorfismo é menor na população. Então, se eu olhar para o seu exame e falar assim, olha, eu vou me preocupar mais com a catalase ou com a GSTM1. Então, são dois pesos diferentes. Por quê? Porque a catalase, ela é um polimorfismo de nucleotídeo único. Então, para quem já conhece esses termos da nutrigenética, sabe que é uma troca simples de um nucleotídeo pelo outro e que gera alguma alteração, né, quando o polimorfismo é funcional, naquela proteína. Então, eu tenho uma baixa atividade de catalase. Quando eu tenho essa baixa atividade, vamos lembrar daquele esquema em pirâmide, né, das enzimas antioxidantes, em que eu tenho a catalase, tenho o superóxido desmutase, tenho a catalase e tenho a GPX. Então, é como se eu estivesse ali no meio, né, dessa biotransformação de radicais livres. Então, isso é muito importante, por quê? Porque essa catalase, ela pega o conteúdo total de várias substâncias, tanto xenobióticos quanto até mesmo produtos de vitaminas antioxidantes, como, por exemplo, a vitamina C. E essa vitamina C, ela vai trazer de produto, então vamos pensar, agora eu quero melhorar minha imunidade, né? Eu vou tomar lá muita vitamina C. E aí o produto da vitamina C
vai ser o peróxido de hidrogênio, né? O H2O2. Que, teoricamente, essa catalase deveria pegar esse H2O2 e transformar isso em água mais oxigênio. Só que o que acontece? Se ela tem uma atividade alterada, ela não consegue fazer isso. Então, na minha célula, eu fico com muito H2O2. E isso é prejudicial. E ao invés de ajudar o meu organismo nessa resposta antioxidante, eu prejudico. Então, veja que não é porque isso vai ser bom que vai ser para todo mundo. Muitas vezes, se eu pensar nessa resposta imunológica, eu posso pensar em outro nutriente que não passa por essa mesma via, que não tem esse mesmo produto. E além disso, eu preciso estimular a atividade dessa catalase. Então, quais são os nutrientes que podem otimizar a atividade dessa catalase? Então, esse raciocínio ele é muito importante. Então, eu preciso pensar no ferro, eu preciso pensar no manganês, eu preciso olhar para a dieta do paciente, né? Eu preciso olhar ali para o repertório alimentar que ele tem o hábito, que ele tem de rotina e pensar nessas questões. Agora, claro, se eu pegar um paciente hoje sem o exame genético, eu vou pensar em questões de qualidade, de quantidade, mas eu não vou ser tão específico a esse ponto, não é verdade? Sim. Quando eu olho para o exame genético, Sim. eu consigo ser muito específica. E aí, por exemplo, quando eu falei dos 2 pesos, a GSTM1, embora ela seja muito frequente, o polimorfismo dela é um polimorfismo de deleção. Quando eu tenho um polimorfismo de deleção, uma alteração de deleção, eu praticamente anulo a atividade dessa enzima. É tanto que nos estudos ele vem como nulo, como anulado mesmo. Então é como se eu não tivesse a expressão dessa enzima. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque são enzimas são enzimas de detoxificação, enzimas de fase 2. E essas enzimas, elas atuam em sinergismo. Não só tem essas GSTM1s, a gente tem outras isoformas, tem GSTT1, GSTP1, a gente tem outras glutationas, mas é que se eu tiver essa alteração, não tem nada que eu possa fazer, não tem uma água alcalina com gengibre, com limão, que dê algum resultado em relação a melhorar essa atividade desse gene. Então, isso também é muito relevante. Por quê? Porque é uma deleção. Então, eu preciso sempre me atentar quais são os nutrientes ou todos os xenobióticos que o meu corpo vai ter contato, vai ter disposição e como eu vou conseguir responder. Porque eu tenho um perfil aqui, tanto no fígado quanto no intestino, de importância. Tem estudos mostrando GSTM1 associados com alterações intestinais e também facilitando ali um perfil mais de carcinogênese de colo retal. Então, isso é importante. Aí vamos supor que você tem um paciente que fale, realmente, eu sou mais constipado, eu tenho um perfil de muita irritação intestinal. Então, tudo isso já monta ali o quebra-cabeça. Na verdade, quando a gente pensa na consulta de nutrigenética, é montar esse quebra-cabeça. Não é verdade? Porque a gente pega tudo aquilo que o paciente gosta de comer, tudo aquilo que ele está disposto também a mudar, toda a rotina dele, a gente observa os exames bioquímicos e junta com a parte genética. Então, tenta juntar esse quebra-cabeça, realmente é um desafio muito grande para todos nós que trabalhamos com nutrigenética, não é verdade? Só que a boa notícia é que quando o paciente ele olha o resultado, ele pode se sentir muito mais motivado, ele pode se sentir muito mais encorajado. E às vezes, algo que eu acho até interessante, Sinara, às vezes na hora de comunicar alguma informação assim para o paciente, mesmo sabendo do perfil do termo de consentimento dele, eu sempre dou uma olhadinha lá no perfil Mind. O que é o perfil Mind, né? Porque o perfil, para a gente saber, e é claro que cada exame tem um nome direitinho, mas só para a gente saber em relação aos neurotransmissores. Como que é esse paciente? Esse paciente ele pode ter alguma alteração de serotonina e isso oscila o humor. Ele tem alteração lá na dopamina e aí, né, na CONT, que está associado com degradação de dopamina. Então ele tem uma chance de ter menos motivação para fazer suas atividades. E aí eu começo a pensar como eu vou comunicar. Porque ele quer saber da informação, mas eu tenho que ter todo um jeitinho de comunicar, que é diferente. Eu vou passar a mesma informação agora para você, ó. Eu vou passar a mesma informação, tá? Olha, Sinara, realmente aqui ter uma GSTM1 em deleção não é bom.
não é bom, não é bom, os estudos assim não são muito otimistas. Imagina você recebendo essa informação, você já fala assim, gente, já era, pra mim, Já era. acabou. Então tem que tomar muito Poucos cuidado. dias. Tem que Muito, tomar muito muito, cuidado nessa muito. comunicação. Essa comunicação é fundamental. Então, a gente sempre trazer esse otimismo é muito importante. Então, olha, vou olhar GSTM1. GSTM1 está alterada, mas olha, isso é importante. Importante a gente conhecer previamente, porque ó, você tem as duas outras ok. As duas outras que eu consigo analisar estão ali verdinhas com risco reduzido. Então, com essa a gente não tem mais o que fazer. A gente tem poucas possibilidades de intervenção, mas com as outras a gente pode potencializar. Então, vamos trabalhar em cima das outras. Então, eu consigo trazer Uhum. um outro cenário, uma outra perspectiva para a pessoa. Então, ela não vai ficar com aquela sensação de que, nossa, eu Vai estou, morrer. né? Eu vou morrer. E aí ela sabe daquela informação, mas não tem o que fazer? Não, tem o que fazer. Então vamos fazer, Sim. vamos atuar, vamos trabalhar juntos para conseguir, então, melhorar esse perfil. Então, isso é muito relevante. E aí, entender por que esse out é sempre mais alterado. Por que essas enzimas aqui, elas têm um perfil mais alterado? Então, muitas vezes, se é um paciente que faz muita atividade física, já peguei paciente com uma intensidade de atividade física muito alta, então eles realmente podem apresentar alterações dessas enzimas. Se é um paciente que faz muito uso de álcool, também faz essas alterações. Mas e se não for? O que eu posso propor? Eu posso propor que eu sempre, né, penso em eleger algum órgão ali. Então, de repente, nesse momento, eu poderia eleger o fígado. Olha, intestino não é porque já tem modulação. Então, vamos pensar nesse fígado com bastante carinho. Vamos pensar nesse fígado com carinho, porque ela também tem alteração ali no HDL. Mesmo que não tenha ali no perfil de lipídios, mas é algo que a gente pode se preocupar, porque querendo ou não, também influencia no perfil de glicemia, na gliconeogênese. Então, se eu tiver alguma alteração, se eu tiver um excesso de consumo desses lipídios, eu vou influenciar nessa gliconeogênese. Então, eu preciso pensar Uhum. com bastante alternativa esse raciocínio para realmente direcionar como eu vou fazer isso ser algo prático na vida do paciente. Porque, afinal de contas, quando o paciente ele chega, né, ele não quer saber o que você tem um polimorfismo em homozigose na catalase. Ele fala assim, gente, Sim, não entendi sim. nada. Agora, se você falar para ele, fala assim, essa alteração faz com que a sua necessidade de ferro, de manganês, seja aumentada em relação a outra pessoa, ele já entendeu tudo. Então, isso é Sim. muito. É o que o paciente quer, o que ele deseja. Porque essa nossa discussão aqui, que é uma discussão mais profissional, às vezes o paciente que está aqui assistindo também, ele fica, nossa, que essas mulheres estão aí falando de homozigose, de heterozigose, mas são informações que, do ponto de vista científico, é muito relevante, mas que para traduzir essas informações, nós também precisamos ter uma comunicação com esse paciente. Então, é transformar essa informação, traduzir essa informação em algo que para ele tenha algum sentido, que para ele seja factível, que para ele faça alguma diferença na hora de Sim. correlacionar com a rotina dele, né? E aí você Sim. falou um pouquinho sobre o perfil de B12, né? Sim. Dá uma olhadinha pra gente, por favor, lá no perfil, De vitaminas. pode ser de vitaminas e depois olha, por favor, no do folato, só pra gente concluir o raciocínio. Tá, tu queres que eu olhe de vitamina e qual outro? Vitaminas e... Do folato, porque no do folato Ah, tem do o pó. perfil lá de, Nossa, tá, né, que tá. tem ali o perfil de transporte de vitamina B12 e também as enzimas ali que fazem parte do perfil do metabolismo de folato, mas que a gente também pode pensar ali do metabolismo de um carbono, que é Sim, da homocisteína, né? tá. Estou aqui no perfil do folato. Vermelho só tem o MTR. MTRB12. Uhum. Isso. Os outros são amarelos, os que tem. Tu queres que eu fale o amarelinho Então, também? Não. MTRR também. Porque em amarelo, MTRR também. Tá. Os dois de B12, tá? Mas o MTRR tá verde. Ah, o seu tá verde, tá. Uhum, só MTR, Tá. Uhum. Agora sim. vermelho. Isso.
E aí, olha lá, por favor, no perfil das vitaminas, o FUT2. Tá. Ah, sim, FUT 2 tá vermelho. Vermelhado. Isso é E interessante. o- A gente tá rindo, mas é porque é interessante como a genética se correlacionou com a clínica, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes também pode ser que o paciente ele veio com uma queixa dessa, e você olha tudo e você fala assim, não tem uma associação. É um pouquinho pior falar sobre isso, né? Mas quando a gente já começa a observar, então, por exemplo, Sinara, você é vegetariana, você tem restrição de consumo de fontes de B12. sim, eu como super pouca carne. Uhum, Muito pouca carne. tá. Então, até mesmo por conta desse FUT2 vermelho, então, dependendo dessas concentrações, tudo que a gente observa aqui também é bem importante para pensar como eu vou otimizar essa concentração de uma forma rápida para não ter prejuízos. Porque assim, vamos pensar que você está ali com a maior preocupação é a B12 que não aumenta com muita facilidade. Mas você começou a Sim, observar que a sua homocisteína saiu de 7, está caminhando para 8, 9, 10 e assim vai subindo. Então, alguma coisa eu preciso modificar. E a B12 sempre no limite inferior. Então, a gente precisa pensar, se você já faz uma suplementação sublingual, de repente pode pensar em alguma alternativa mais rápida. De repente pode valer a pena fazer aquela suplementação, fazer aquela intramuscular, né? Por quê? Para tentar otimizar, porque se eu tenho esse perfil de alteração, eu posso também otimizar tanto com essa intramuscular quanto de repente com uma metilcobalamina, né? E aí eu já penso sim, nessa possibilidade dessa metilcobalamina também para tentar otimizar tudo isso daqui que a gente tem de alteração. Por quê? Porque mesmo que, por exemplo, você não tenha alteração em B6, em B9, mas tem B12, então se elas trabalham em engrenagens, uma depende da outra, uma depende uhum, da atividade da sim, outra. Então eu posso prejudicar. sim, Então é a mesma coisa. Se eu tiver ali um, uma equipe e um personagem dessa equipe faltar, por mais que eu tente fazer o trabalho dele, mas se não, se eu vou tentar fazer o dele, mas o meu também. Então, eu não vou conseguir ter o mesmo nível de produtividade como se todo mundo tivesse lá nesse momento. Então, isso também é importante a gente pensar, porque pode sobrecarregar. E aí eu tenho essa sim. necessidade realmente de ter um consumo mais específico dessa B12. Em relação a esse ácido clorídrico que você comentou, que tem a tendência aí de ser mais baixinho, então isso também pode favorecer uma dificuldade no fator intrínseco. Então já é um outro fator importante, porque o fator intrínseco ajuda na biodisponibilidade dessa B12. Então, se você Uhum, já tem essa alteração, então realmente com esses polimorfismos, essa B12 fica muito mais evidente de pensar mesmo com sim, carinho, com atenção. Porque realmente, se eu tiver uma concentração ali inadequada, eu posso prejudicar. A Ana perguntou aqui: o excesso de metilfolato pode diminuir a B12 também? Então, principalmente se a gente pensar nesse ciclo, é porque o metilfolato ele pode ser utilizado dentro desse ciclo, mas ele também pode favorecer, por exemplo, a produção de monoaminas, ele tem outras vias também importantes. Mas se eu pensar que está em um déficit muito desproporcional, eu posso ter um prejuízo em relação ao metabolismo todo desse folato, em relação ao metabolismo da homocisteína, sim. Tá? Então, eu preciso ter um equilíbrio aí, minimamente um equilíbrio entre eles. Não necessariamente a forma já pronta, né, desse nutriente, mas eu preciso realmente ter um equilíbrio para realmente colocar aí um peso adequado de um para outro e ter um perfil de metabolismo mais atuante, mais adequado. Porque, ao contrário, então é a mesma coisa. Eu preciso, por exemplo, eu pego a metionina da dieta e faço uma metilação em homocisteína. Depois eu tenho que pegar essa homocisteína e fazer uma remetilação em metionina. Então, se eu não utilizar o metilfolato, eu posso utilizar a metilcobalamina. Eu posso utilizar outros nutrientes para fazer essa metilação.
Agora, é a mesma coisa, vamos pensar naquele trabalho em equipe. Se eu não cumprir a minha meta de hoje e a Sinara cumpriu a meta dela, ela vai tentar me ajudar. E aí ela vai ficar sobrecarregada, porque ela já cumpriu a dela, ela vai ter que me ajudar. Então, Sim. uma hora tudo bem. Outra hora ela vai falar, poxa, Tati, não cumpriu de novo a sua tarefa? Tudo bem. Aí vai chegar uma hora que ela não vai conseguir. Ela vai falar assim, Tati, Sim. já era, corta a amizade. Entendeu? Então, de uma maneira bem simples, mas só para mostrar para vocês que é importante ter esse equilíbrio, principalmente na presença de polimorfismos. Né? Esses polimorfismos eles são importantes porque eles estão associados e a gente não pode esquecer, mesmo que a gente não consiga controlar ou analisar de perto, mas a gente não pode esquecer que esses polimorfismos estão diretamente associados com o nosso epigenoma. Então, a todo momento a gente está fazendo metilação. E eu não posso ter um desequilíbrio nessa metilação, porque ela acontece de uma forma muito dinâmica. Então, como eu não sei onde está acontecendo, eu não tenho o poder de controlar. Se eu tiver tudo isso muito desregulado, muito desequilibrado, eu posso metilar regiões que não são interessantes e desmetilar outras regiões. Então, eu promovo ali uma bagunça nesse epigenoma e ao invés de ajudar, eu posso favorecer risco até para carcinogênese, né? Então, é muito importante a gente Sim. pensar nessas possibilidades. Eu tomo muito cuidado quando falo de metil, qualquer nutriente isolado metil, porque eu sei que é um substrato mais ativo, mas é um paciente que já teve uma clínica dentro da oncologia, eu tomo um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque isso vai depender, como a gente não consegue controlar, se a gente conseguisse controlar, seria um mundo lindo. Mas como a gente não consegue controlar, então eu tomo um pouquinho mais de cuidado. A minha expectativa é que no futuro próximo a metabolômica possa nos ajudar. Então, com a caracterização de metabólitos específicos que são produzidos, a gente possa controlar a partir desses metabólitos. Mas como a gente não tem isso ainda, cuidado. Tá? Não precisa ter medo, mas só cuidado para não ficar também suplementando. E aí o paciente fica com muito mais predisposição, muito mais suscetível a ter alguma reincidência, por exemplo. Então, não é nada interessante, né? Bom, então esse perfil bate muito, né? A clínica bate muito com a genética, e isso é muito interessante, porque aí você conseguiu observar realmente aquelas dúvidas, aquelas hipóteses e conseguiu correlacionar, né? E algo que você Sim. comentou também sobre o treino, a sua parte de aptidão física, o treino de hipertrofia, que é mais tranquilo, mas que você também tem essa lesão, esse risco de lesão. Se você puder, dar uma olhadinha lá pra gente, como que é o seu perfil ali de aptidão física, só para o pessoal também entender como que acontece esse raciocínio para a gente pensar Hum. nesses perfis que não são riscos, né? Só uma característica, mas qual que é o seu percentual aí? Tá, estou aqui. Hum, Ah, a GT é 1, é força e resistência, é isso? uhum. ECA, força e resistência 1, BDKR B2, 2, força, ACTN3, força 2. Então, E o total do score é 75. 75. Então, 75% ali para a força, né? Porque é um score de força. Isso, Então, não pra quer força. dizer que você não possa fazer atividade aeróbica, mas quer dizer que você pode ter o seu potencial genético olhando para essas variantes, mas para força. Então, isso é importante. Às vezes, a gente tem pacientes que falam assim: olha, meu sonho é correr. Só que esse paciente, ele tá com 40 anos, ele nunca correu na vida e agora ele quer correr a meia maratona. Então, assim, e ele pega o perfil genético, tem 75% para força. Então, o que, que é importante a gente falar? Olha, não, você pode correr, mas eu vou te falar, se você fizer um exercício com uma intensidade, uma duração muito mais longa, você pode lesionar, você pode sobrecarregar a saúde cardiovascular. Então, tem várias outras implicâncias. Não é somente esse desejo de correr, não é somente essa vontade de fazer aquela quilometragem, mas também tem que ter uma preparação. Ah, não, mas eu quero ter preparação. Ok, pode ter preparação.
Mas não pensa que a sua preparação vai ser tão rápido assim, vai ser tão espontâneo. Por quê? Porque existe sim a capacidade de nós nos adaptarmos. Então, isso é muito importante. Até tem um pesquisador que ele cita a respeito do trainability, né? O que é o trainability? A capacidade do organismo de se adaptar a condições que não tem uma intervenção, uma interferência genética, no sentido do treino. Então, por exemplo, a gente pode pegar crianças. Então, o sonho do menino lá, ele vê lá o Neymar, o sonho dele é ser igual ao Neymar. Só que se a gente pegar o perfil genético dele, ele não tem um perfil excelente, assim, com características que falem, ó, você vai ser um atacante, né? Então, um perfil ali de muita explosão, por exemplo. Mas ele tem vontade, e ele é jovem, então ele vai se dedicar, ele vai comer direitinho, ele vai treinar, ele vai ter uma dedicação exclusiva para atingir aquele objetivo. Então, ele tem as chances de fazer o trainability. E quanto mais precoce, melhor. Talvez essa criança, quando crescer, ela vai ser um jogador de renome, ela vai ser um jogador conhecido, mas talvez ela não seja um Neymar, por exemplo, um destaque. Mas ela vai ser um atleta, porque ela teve dedicação. Também não adianta pegar uma criança que pode ter um perfil genético parecido com o do Neymar, mas que não tem vontade de ser o Neymar, que não tem vontade de ser um atleta. Então ele vai fazer o que com essa informação? Ele vai ficar ali jogando videogame, vai ficar ali no computador e ele vai criar outras habilidades. Então, o perfil genético, ele é mais uma característica. Agora, se a gente pega esse paciente com 40 anos, nunca fez, e ele quer ter uma quilometragem de uma maratona de 42 quilômetros, então ele precisa entender que existe uma preparação. E que essa preparação é ao longo do tempo, tem uma duração para acontecer. Mas que ele poderia, por exemplo, correr curtas distâncias, por ele ter mais explosão, principalmente por uma CTN3 como a sua, né? Que é a CTN3 do Bolt, lá que a gente fala de explosão e curta duração. De repente, Contração, né, também. contração rápida. De repente, ele faz ali uns 5, 7 quilômetros até 10 quilômetros, dando o melhor dele, o gás que ele tiver, e ele pode até atingir um pódio. E aí a gente pergunta, né? Mas e aí qual que é o seu objetivo? Porque às vezes também o objetivo do paciente é um bem-estar, ele não tem objetivo de pódio, ele tem objetivo a mais. E aí, de repente, ele tem muito mais facilidade para pegar peso, tem muito mais facilidade para fazer provas de corridas, por exemplo, né? De endurance. Então, e tudo isso vai depender. Tanto que tem gente que não suporta correr. Tem pessoas que se deixar, nossa, vai, é só corre, né? Então, eu tenho um paciente que ele adora correr. Aí eu falo assim, tem que fortalecer também, é importante fortalecer, senão vai lesionar. Então, o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Só que tem uma característica que chama mais atenção. No seu caso, por exemplo, é a característica da força, né? Então, isso é importante a gente pensar e passar para o paciente, que é uma característica, não é uma limitação, é uma característica. Que se ele quiser o contrário, ele vai demorar um pouquinho mais para alcançar esse objetivo, mas não é impossível, claro que não, né? E aí você comentou um pouquinho sobre lesão. Me fala, por favor, como que é a MMP3, que tá aí também um pouquinho mais para baixo no perfil de bioenergética. Amarelo. Amarelo, então, MMP3 é uma colagenase, né? Então degrada colágeno, nesse caso de tendão. Então a chance de lesão é maior. Então, dependendo do movimento que é feito, às vezes até o impacto com o chão, por exemplo, vamos supor que você fosse uma jogadora de vôlei, uma jogadora de basquete. Então, vai saltar, vai impulsionar a bola, saltou. No impacto com o chão, pode lesionar tendão. Vai, por exemplo, fazer um saque ou cortar a bola, no impacto com o chão pode ter lesão. Então, isso é muito importante para a gente mostrar para o paciente, né? Que às vezes tem algumas atividades de muito pulo, de muita corda, enfim. Hoje a gente tem aquelas atividades de pular no box, naquela caixa. Então, às vezes, o paciente ele pode lesionar. Então, é importante ter uma preparação também. Pensar que existe essa preparação. Não é que ele não vai poder fazer, mas é que existe uma preparação. E existe também esse respeito às características genéticas, né? Que se ele quiser
ter todo o potencial genético dele sendo expresso, nós precisamos também considerar essas informações, né? Claro, sim. E o Maravilha. perfil bioenergético deu também aqui Pipar Delta vermelho e Enos, Neos, Uhum. vermelho também. Então, esse é o ENOS. O ENOS, ele não é tão É nosso. comum, vermelhinho, né? Então, uma característica, veja só, olha só que interessante. O seu corpo, então, se a gente tiver ali 75% para força e esse ENOS vermelhinho, então vamos imaginar, você vai fazer uma atividade, uma musculação, por mais peso que você coloque, essa musculação ela não vai durar 30 minutos, né? Você sustentando o peso, ela dura o tempo todo, dura muito mais que 30, mas sustentando o peso, repetição, ela não dura tudo isso. Vai fazer uma repetição, vai largar um pouquinho, vai descansar, depois repete, enfim. Quando você pensa no exercício aeróbico, quando você pensa no exercício de endurance, facilmente numa corrida você fica ali correndo 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou mais. E aí, se eu tenho uma enose alterada, quer dizer que eu não consigo, eu tenho mais dificuldade de levar nutrientes e oxigênio para o músculo. E olha só, no exercício de endurance é o que eu vou precisar, senão como que eu vou aguentar? Uhum. Logo eu vou ter uma fadiga, logo vai faltar nutriente, logo eu vou me sentir mal. Então, se, por exemplo, se é esse paciente que já veio com trainability, se é um paciente que está acostumado a correr, que tem um perfil 75%, mas está acostumado a correr, então eu preciso priorizar fontes de nutrientes que ajudam a aumentar a expressão de enós, por exemplo, para tentar deixar ali os vasos com mais vasodilatação e aí essa vasodilatação ajudar na distribuição de nutrientes e oxigênio, por exemplo. Ao contrário, se eu tenho um perfil ali de força, de exercício de força, e esse enós alterado, eu me preocupo se esse paciente estiver perdendo rendimento. Se ele estiver perdendo rendimento, ou se de repente ele oscila em exercícios intermitentes, como por exemplo um HIIT. Então, hora ele faz um peso, hora ele pula, hora não sei o que, ele salta. Então, ele vai precisar de ter um pouquinho mais de rendimento e um pouquinho mais dessa entrega de nutrientes. Então, eu posso tentar otimizar também, porque não é um perfil muito comum de ter alteração. É uma característica, mas não é muito comum, tá? Agora, se a gente pensar, por exemplo, que é um paciente que já é hipertenso, mas que toma um medicamento quando lembra, isso é um risco muito alto. Porque imagina, ele já tem uma informação dizendo para ele não fazer muito vasodilatação e uma outra informação falando para ele fazer vasoconstrição, então e ele faz um exercício de alta intensidade, isso é um risco muito alto. Então, mostrar para o paciente, né, o que, que ele traz de queixa. Às vezes o paciente ele veio te procurar para ter rendimento. Aí você encontra todas as informações, olha o ganho que ele teve. Então, às vezes, ele começa a pensar: olha, não, eu vou ter rendimento, mas vou ter rendimento consciente, vou ter rendimento com qualidade, vou ter rendimento pensando e priorizando a minha saúde, que não é assim de uma hora para outra. Então, o exame, ele proporciona essa consciência e esse raciocínio também, né? Isso que é muito interessante. Não é verdade, Sinara? Sim, maravilhoso. Bom, a gente já está se aproximando aí dos últimos minutinhos. Fala para mim, pra gente, na verdade, o que que para você assim foi um divisor de águas quando você conseguiu olhar esse exame? Eu sei que a gente comentou sobre vários aspectos, mas aquilo que você, para você assim fez todo sentido e você acha que conhecer aquela informação mudou o seu pensamento, mudou como você olha para o paciente, como você encoraja esse paciente a fazer mudanças, a fazer escolhas mais saudáveis, e até mesmo na hora de argumentar se esse paciente não é um candidato a fazer um exame, que a gente sabe que hoje a principal limitação é financeira, a gente sabe disso. Eu tenho o sonho de que todo mundo, sem exceção, tenha acesso a essa ferramenta, mas a gente precisa ainda disseminar esse conhecimento, disseminar essa proposta para que a gente vislumbre esse cenário, né? Então fala pra gente o que que realmente foi aquele divisor de águas na sua vida.
O teste em si foi um divisor de águas, né? No início do ano, quando eu recebi ele, primeiro eu fiquei em choque. Depois eu fui assimilando e assimilando. Eu tinha uma preocupação muito intensa com o meu fígado já, por causa dessas enzimas, que eu queria que elas baixassem, eu fazia várias coisas, né, várias intervenções sem sucesso. Então, agora descobri sim que eu funciono dessa forma, eu tenho que cuidar muito com a minha detoxificação, eu tenho que ter uma atenção especial, né? A minha parte ali o perfil de diabetes, eu fiquei tão atenta que eu fui atrás também, né? Hoje eu vejo que todos os pacientes têm, né, não tem outra forma, a tendência é que se faça o teste genético sim, né? Porque, como a gente sempre fala, né, Tati, é um investimento único, mas é para sempre. Uhum. Então, tu consegue também atualizar essas informações através de vários bancos de dados. Eu sempre coloco isso para o paciente, então ele fica encantado, porque não é uma foto, né? Que é agora que nem um exame bioquímico ou um exame de imagem. Não, isso aqui tu sempre vai conseguir te atualizar constantemente. Uhum. Então, é transformador, porque tu vai vendo que sim, que muitas coisas, quando tu pega o exame bioquímico, já estão acontecendo. Outras podem ser que não aconteçam, mas tu consegue ficar acompanhando o paciente de uma forma assertiva. Eu fiquei encantada quando eu fiz o meu primeiro curso de exames bioquímicos, que eu conseguia ler quando o paciente chegava. Então, quando eu veio teste genético, meu Deus, é possível muito mais do que só um teste bioquímico. Esse teste aqui, tu vai ler a alma do paciente, né? Tu vai ver tudo que as células dizem sobre os alimentos que ele está usando e toda a epigenética, o que está acontecendo. Então, é encantador. Então, o paciente é um trabalho de formiguinha. Eu venho colocando teste genético. Eu estou falando com alguns médicos também para ir colocando, que num futuro muito próximo eu vou conseguir orientar até eles, se eles quiserem pedirem, né, para os pacientes deles, eu posso ir junto para ajudar o médico a ler para o paciente, porque é transformador. Essas ferramentas são únicas. Exato. Eu fiquei encantada e acho que as pessoas, como tu falasse, merecem, né, ter acesso. Merecem ter acesso. E é muito legal, muito legal. Que ótimo. E tem o meu perfil aqui, Mind, né? Meu perfil Mind aqui é também, assim, assinar não é fácil, mas a gente vai trabalhando. É verdade, né? Bom, mas eu agradeço pela sua disponibilidade. Imagina, me pegou de surpresa, né, Tati? Eu tava na cozinha, tu tava me chamando, não vou dizer que não, eu vou aceitar, dane-se. Eu tô muito feliz, porque ontem eu chamei a Márcia e ela aceitou, eu chamei você, então, ó, eu tô bem, hein? O segundo Legal, dia. legal. Tá Mas eu. muito bem, tá É, muito tô bem. bem, eu tô bem. Mas eu te agradeço por compartilhar Imagina. da sua opinião e também do seu conhecimento com a gente. Aqui, na verdade, a proposta é compartilhar e crescermos juntos, né? Porque esse conhecimento, Sim. ele não pode ficar só com uma pessoa, só com um grupo de pessoas. E ele tem que ser disseminado e ele precisa ser disseminado também com segurança, com ciência e não com uma fórmula mágica que você pega ali, faz e copia. Muito pelo contrário, o paciente é único, o paciente ele traz muitas expectativas e, claro, a gente não vai agradar todo mundo, mas se a gente fizer o nosso melhor, as chances de acerto já são imensas. Então, eu te agradeço muito. Pessoal, para que a gente dê seguimento, então amanhã eu espero vocês na nossa live. Amanhã a gente tem dobradinha. Vou fazer dobradinha amanhã e quinta. Olha só, tô trabalhando, hein, gente? Então, amanhã a gente vai ter mais um aconselhamento, mais uma discussão de caso clínico. E também, em seguida, eu já faço uma live para falar sobre a importância da interpretação dos exames de nutrigenética, né? Trazer um pouquinho para vocês algumas
expectativas para nossa atuação enquanto profissionais, enquanto nutricionistas, porque eu vislumbro um futuro muito maravilhoso para a gente dentro de uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais, todo mundo se ajudando e o paciente ganhando. Esse é o principal objetivo, né? Bom, então, mais Com uma vez, muito certeza. obrigada. Uma boa noite Obrigada a eu. todos. Obrigada eu, querida. Muito Vou feliz. deixar gravado aqui